Olá, como resolvi fazer um segundo vídeo no dia de hoje. Continuamos aí no dia 1º de dezembro de 2020. O vídeo anterior eu disse sobre a questão das modificações no sistema democrático que a gente poderia fazer, a questão de qualificar melhor os eleitores, qualificar melhor a questão da máquina, como a máquina funciona. Então, e citei a questão do voto nominal, que você não precisa ser não precisa ser, não precisa se colocar atrás de uma máscara, né, para manter o seu voto segredo. Você pode muito bem deixar o voto aberto sem problema nenhum. Então, a partir disso, eu vim esclarecer como eu votei na última eleição e colocar os valores que eu levei em conta, né, as minhas escolhas, quais foram os valores reais que eu levei em consideração. Evidentemente, alguns com um pouco mais de peso, outros menos relevantes, mas para manter uma espinha dorsal coerente. Vamos dizer primeiro para deputado estadual, que é o mais, foi o menor cargo. Eu votei no Arthur Duval, mamãe falei, um dos integrantes do MBL, figura pública aí de combate, embate na verdade, aos comunistas, às pessoas que defendem a ideologia de esquerda. Ele é um empresário, trabalhador, não verifiquei nada que causasse uma mancha na ficha como cidadão, então isso foi um valor considerável. Não estou dizendo que seja perfeito, mas é o que mais se encaixou com meus pensamentos. Como eu disse, eu sou um cara mais de direita, mais liberal, né, na máquina estatal, mas que pode pegar algumas coisas, alguma ideia do socialismo, como a questão da idealização das bases fortes, né, a igualdade de bases, né. Então, mas vocês já viram em outro vídeo, já conversamos sobre isso. Então, meu voto para deputado estadual foi no Arthur Duval, e até hoje eu não me arrependo, né. Eu vou explicar isso também. A questão do deputado federal. Para deputado federal eu votei, por incrível que pareça, não votei no Eduardo Bolsonaro. Vocês vão entender depois o porquê dessa ênfase em não votei no Eduardo Bolsonaro. Votei no japonesinho Kim Kataguiri, também do MBL, também por ser um cara mais liberal. Ele já foi um pouco mais diferente, ele eu já votei com um pouco o pé mais atrás, sabendo que talvez ele desse uma mijada para trás. O senso crítico dele é mais afiado, não tenho nenhum problema com isso, desde que as críticas dele sejam embasadas em dados e fatos, eu não tenho problema com isso. Essa é a grande questão que os eleitores têm que aprender a votar e aprender a entender que a materialização de todos os seus valores em um candidato só é impossível. Então, o que eu acho que chega mais próximo do que eu acho viável seria o Kim Kataguiri para deputado federal. Outras coisas que me deixam assim, me deixaram propenso a votar nele foi a questão que, mesmo na teoria, ele conhecia muito bem a máquina por dentro. Ele sabia do regulamento da casa, todas as obrigações dele, tudo certinho. É um cara preparado para estar onde a gente acabou colocando ele. Nada contra a pessoa aqui em Kataguiri, nada também a favor, mas como representante, eu acho que ele é o que estava mais próximo das ideias que eu defendo. Liberalismo, essas coisas. Embora muita gente aí não diga a questão da igualdade de bases, como eu bato muito nessa tecla, mas não vai ser feito nada em nenhum lugar do mundo se você não melhorar a base do seu povo. Se você não melhorar a educação, se você não melhorar a saúde, se você não melhorar a segurança. Se você não fizer esses 3 caras num nível mínimo aceitável, esquece, você não vai ter mudança. Você não vai ter mudança. Você não vai construir uma casa de luxo na areia da praia sem uma base sólida. Lógico, você pode ir lá meter 50 mil sapata, você consegue dar uma estabilizada, mas direto na areia você não consegue. É isso que eu quero dizer. Você precisa ter bases sólidas, tá? Para senador, eu votei. Aí foi o que eu menos
eu não tinha muito. Tinha que ser pessoas mais próximas ao que é a questão do meu candidato à presidência. Então, aqui em São Paulo o apoio era muito forte, embora hoje eu veja que talvez não tenha sido, né, o melhor nome, né, mas não vou dizer que eu estou totalmente arrependido, mas ainda tem algumas ressalvas, foi o Major Olímpio. E como segundo nome foi o Diogo da Luz, né, do Partido Novo. Então, foram votos que hoje eu fico ali meio na dúvida, mas aí eu não digo que foi uma falha de escolha, mas foi uma falha de conduta, principalmente no Major Olímpio, porque eu não vejo tanto embate assim. Bem, para presidente eu acho que ficou claro. Eu votei no Jair Messias Bolsonaro no primeiro turno. Não porque eu acho ele perfeito, muito longe disso, mas é o que mais se aproximou da questão. É um cara que está há 28 anos na vida pública, conhece bem os meandros da política, não tem nada que diga para ele que ele é um corrupto e nem nada. E isso, logicamente, é a visão dele. Aí você olhar dos outros lados, né? São pessoas insignificantes na questão política, que sempre exerceram cargos nunca de eleição. Tínhamos aí como principal candidato de oposição o Haddad, que foi prefeito da minha cidade, então eu não votei nele por conhecimento de causa. Foi um dos piores prefeitos da história da cidade. Fez um monte de atrapalhadas, sem contar o que a gente já sabe. Que, né, tem coisas aí debaixo do pano que, infelizmente, esses caras escondem bastante. Mas eu, como cidadão de São Paulo, sei o que ele aprontou em São Paulo. Talvez ilicitamente ou talvez por burrice mesmo. Então, aí isso ainda fortaleceu a minha opinião sobre o Jair Messias Bolsonaro. Não votei nele pelo lado religioso, não acredito na ideologia religiosa dele. Para mim não chega nem fede, porque realmente ela é ineficiente e ineficaz. Ela não. Para mim, podia ser um seguidor de candomblé, podia ser um ateu, podia ser um evangélico, podia ser um maçom, podia ser um cara da mitologia egípcia que acredita em Ra, podia ser um hindu, podia ser qualquer coisa. Por quê? Porque isso não reverte em resultado efetivo nas ações dele. Muito simples. Muita gente já fala, mas ele fala, põe Deus na frente de tudo. Tá, mas ele não tem nenhuma ação onde ele coloca a fé dele na frente do que ele faz. Ele não tem nenhuma ação que fala assim, olha, porque eu sou cristão vai ser feito assim. Não existe ação disso. Não existe. Se você falar para mim a questão de ser contra o aborto, essas coisas, eu sou agnóstico e sou absolutamente contra o aborto. As ferramentas que são permitidas do aborto hoje no Brasil, elas já são previstas em lei. Elas já são previstas em lei. Então, é isso. Né? É apenas isso que interessa. Então, basicamente é isso. Os valores que mais chegaram perto do que eu defendo foram presentes no Jair Messias Bolsonaro. Pronto. Tinha aí uma questão esqueci até o... que tinha botox na cara, tudo, nem lembro o nome dele mais lá, mas... Não fui a favor da escolha do General Mourão como vice. Não fui, eu peguei outro nome. Inclusive nos grupos onde eu ajudei na campanha, todos de graça. Foi em 2 grupos, um que eu criei e um outro que eu participava. Eu deixei isso bem claro. Eu nunca fui um apoiador da escolha do General Mourão como vice. Acho que tinham pessoas mais capacitadas para isso. E então, basicamente é isso. Eu estou explicando como foi o meu voto, como eu fiz as escolhas. Problema nenhum vocês argumentarem contra. Não, mas olha, ele fez isso. Desde que você tenha dados que comprovem o seu argumento, não esqueça disso. Eu vou estar aberto a discutir aqui, amigão. Não tem problema nenhum. Eu estou criando esse canal justamente para isso.
para ver as pessoas, como as pessoas pensam e talvez ensinar algumas pessoas a como pensar. Não pensar como eu, a pensar. Entenda isso. Há uma enorme diferença de você pensar como eu e você pensar como você, mas começar a pensar. Muitas pessoas votam sem pensar, muitas pessoas simplesmente vão lá e votam, escolhem um número, esquecem que vai comer aquela comida há 4 anos. Moda dele. Para quem assistiu o primeiro ou o segundo vídeo já entende o que eu estou dizendo. Tá bom? Só para vocês entenderem mais uma vez. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção mais uma vez.